Como é que vocês pensam que isso pode ser transformado? Nós acreditamos, pelo trabalho de base, essa conquista vai ser popular, né? É as pessoas na rua, porque o poder público está comprometido com os empresários, né? Então fica muito difícil encontrar pelas vias institucionais padrão alguma solução, né? A tarifa zero, ela já existe em vários lugares, só no Brasil tem 5 cidades. Em São Paulo, nos Estados Unidos são 32, na China nós temos cidades de 4 milhões de habitantes com tarifa zero. Então, ela não é uma coisa da imaginação, ela já é uma realidade em muitos lugares, então é uma questão de pensar sobre isso. E no caso do movimento Passe Livre, a gente entende a tarifa zero como uma proposta de reforma tributária na perspectiva de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos e quem não tem não paga nada. Então, nesse caminho, muda-se a lógica da arrecadação e a gente acredita que com isso é possível garantir o serviço gratuito para todos. Esse negócio é mais complicado, né? Porque você já começa a estabelecer gradação e aí quem tem mais pode pagar mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada viaja de graça, anda de graça, quando o ideal seria, quando você parte de um princípio de que o rico não usa o transporte público, né? Quer dizer, o país desenvolvido é o país em que o rico usa o transporte coletivo e não onde todo mundo tem carro. E nós vivemos hoje aqui no Brasil essa realidade de todo mundo ter seu carro. Eu queria chamar a participação da Associação Comercial do Antenor, que está aqui ao meu lado, porque uma das entidades mais interessadas nisso é exatamente a Associação Comercial, o comércio, que representa o comércio, a atividade comercial. Ela tem um interesse vital nessa questão da mobilidade urbana, não apenas do ponto de vista do seu negócio de venda, como também de logística, de abastecimento e também de funcionamento mesmo, por causa dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, dos seus empregados. Como é que você vê essa questão hoje, Antenor? Boa tarde, antes de qualquer coisa. Pois inicialmente, boa tarde, muito grato pelo convite aos jovens aqui do Movimento Passe Livre, a representantes das comunidades, a você que voluntariamente vem aqui coordenar esse debate. Eu lhes confesso que seria fácil para mim começar essa minha intervenção dizendo que, de plano, não concordo com o que ela disse, não concordo com o que eles disseram, mas concordo com o que eles imaginam. Não é? Num país de 1.300 bilhões de origem comunista e no modelo comunista, apenas me passa ele um exemplo que uma cidade, o ônibus, o transporte está sem pagamento. Eu digo isso porque eu presido uma entidade onde temos 19 conselhos, um conselho de saúde, um conselho de turismo, um conselho de logística e mobilidade. E nós, o que eu digo sempre lá, o que eu quero repetir aqui, é que nós lá tendemos a nos preocupar fundamentalmente com dados que perpassam nas nossas cabeças. Imagine, por que nós estamos aqui? Nós somos um grupo de poucas pessoas, mas podiam estar aqui 300 pessoas. Eu sempre faço essa pergunta simples: por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque a tua mãe inicialmente te deu seios fartos, generosos. Ela, posteriormente, não permitiu que você pisasse esgoto a céu aberto. E ela, cuidadosamente, lhe deu água limpa. É por isso que você tem hoje, está vivinho aqui. Porque se você tivesse fome ao nascer, pisado em coisas podres, e não tivesse água limpa, você já tinha desaparecido daqui. Isto é o ideal de todas as pessoas. Então, nós batalhamos inicialmente por isso. Nós gostaríamos que isto, que é de graça, que é carinho da mãe, educação
água limpa e esgoto fosse um benefício para todos os 200 milhões de brasileiros e não só para nós, privilegiados que estamos aqui. Porque nós somos privilegiados, porque tivemos isso, tivemos esta aventura maravilhosa e aventura absoluta de ter uma mãe que cuidou da gente. E é o que nos permite, é que permite você estar aí pleno de vida e saúde, aquilo que a tua mãe cuidou. Ora, o ideal seria que todos tivessem as mães que nós tivemos, mas não tem. E é de graça ter mãe, mas não tem, porque as condições socioeconômicas não permitem que todas as pessoas tenham um direito natural de água limpa, carinho, leite materno, e é de graça. Donde a minha perspectiva é a perspectiva do resultado. Nós trabalhamos lá com a responsabilidade de que os empresários têm uma obrigação fundamental dos empresários, é ganhar dinheiro. Porque ganhando dinheiro, os empresários, e não pensem em empresários no dono da Coca-Cola, pensem no empresário que tem a casa de suco na esquina e de sanduíche. Ele tem a obrigação de ganhar dinheiro, porque ganhando dinheiro, ele vai empregar. Empregando, ele melhora a vida das pessoas. E essas pessoas melhorando a vida, melhoram a vida da sociedade. Não há outra forma do que para manter a sociedade, a não ser este caminho maldito durante alguns 80 anos pelos comunistas, no sentido de que o lucro é a abominação da sociedade. Este entendimento deles não deu certo. A prova que isso desapareceu. E aquela ganância que ele dizia, que os empresários são gananciosos, que as pessoas só pensam em lucro, eles passaram também a só pensar em melhorar de vida, ganhando mais, querendo ganhar mais, querendo lucrar mais. Esse é o meu entendimento, no sentido de que é por esta via que nós vamos melhorar a sociedade. Eu não comparo, é impossível, eu sou uma pessoa que viaja muito, por obrigação, por negócios, por turismo. Eu não posso comparar o Rio de Janeiro com Nova York. Nova York tem 1.200 estações de metrô. Eu não posso comparar o Rio de Janeiro com Paris, que tem 900 estações de metrô, nem com Londres, que tem 1.200 estações de metrô. Eu não posso, eu estou proibido de fazer essa comparação, mas eu posso comparar o Rio de hoje com o Rio de ontem. Eu posso, eu sou cearoca, eu não sou carioca, eu sou cearoca, mas amo o Rio, estou aqui há 40 anos, eu amo o Rio. Ora, e seguramente o Rio hoje, em transporte, está muito melhor do que o Rio de 40 anos. Não tenha dúvida nenhuma. Eu presenciei, quando cheguei, aqui uma companhia municipal de transportes coletivos, que era um acidente, era uma vergonha a condição dos ônibus quebrados, mau serviço, greves uma em cima da outra, inexistia metrô. Ora, é evidente que eu só posso comparar o Rio de Janeiro de hoje com o Rio de Janeiro de ontem. Eu não posso comparar com outra cidade. Eu não sou autorizado, pela lógica, a comparar o Rio com outra cidade. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu só comparo o Rio com o Rio. Ora, esse meu breve introito, e espero não me alongar muito, é apenas para dizer que eu, em maneira nenhuma, me senti desconfortável nessas suas preocupações maravilhosas e ideais de que as pessoas, mesmo as que não precisam, andem de ônibus de graça. O vendedor, por exemplo, ao partir daí, passa a usar o ônibus o dia inteiro e não paga. E o trabalhador, que mereceria ir de graça, não pode porque está cheio de vendedor no ônibus. Isso é uma idealização primária, não é definitivo o que eu estou dizendo. Apenas eu digo que eu não vejo
nenhuma diferença entre o empresário americano, o empresário chinês, inglês, brasileiro ou francês. É tudo igual. Por que eles têm um serviço melhor lá? Pago, nada grátis, pago. Por que tem um serviço melhor? Se eles são tão empresários quanto eu, se eles querem lucrar mais como eu, é porque lá, isto sim é que é o problema. É que nós somos uma população de pessoas não educadas. Nós temos 70% da população brasileira que ou não lê, ou não sabe ler, ou não entende o que lê. Então nós temos um pecado original que nós temos que consertar como nação. Ou nós nos tornamos, todos os 200 milhões, privilegiados que sabem ler como nós que estamos aqui e entendem o que lê, ou então nós somos os privilegiados. Isso é fundamental nós termos na cabeça, que nós somos privilegiados em relação àqueles que não sabem ler, que não têm o que comer, porque não tiveram o que nós antes, no início, comentamos. Uma mãe que cuidasse do nosso futuro. A minha visão da vida é uma visão direta, sabe? Nós que passamos dos 30 anos, e não é o teu caso, o teu também não? Já passou do 30? E você? Pois é, 20? 27. Você tem quantos? Quer trocar comigo? Porque essa é uma visão maravilhosa da vida. Esta é uma visão maravilhosa. Vocês que são jovens, vocês ainda acreditam nesses ideais. Tem uma música não sei se você conhece essa música, Não Confio em Ninguém, com mais de 30 anos. Você lembra dessa? Porque com mais tempo que a gente passa, a gente começa a enfrentar a realidade da vida. E nós que já temos anos vividos, nós sabemos como é difícil arranjar um emprego, como é difícil ganhar mais, como é difícil crescer. E eu, para encerrar, quero lhe dizer o seguinte: o empresário para mim qual é o exemplar para mim do empresário? É o dono da casa de suco, aquela casa de suco que tem na esquina, você vai lá no Bebê Lanche, não sei o quê. É o empresário que sai às 2 horas da manhã de casa para comprar laranja, abacate, tangerina, frutas, compra uma quantidade tal, transporta, arruma direitinho e espera a clientela chegar. Ele arrisca indo comprar, arrisca o que comprou, a fruta pode não estar boa, leva para a loja dele, arrisca não vender se chover, mas ele tem 4 empregados que ele tem que pagar o salário. E é esse conjunto de riscos, associado a uma coragem dele de levantar cedo e ir buscar fruta e vender, que caracteriza o empresário. E não o dono da Vale, e não o dono do banco fulano de tal. Todos eles, do pequeno, do mais modesto ao maior, procuram melhorar na vida. E só melhoram na vida se ganharem mais dinheiro, se derem mais emprego, se gerarem mais riqueza. Desculpe se eu demorei. Não demorou não, foi perfeito. Marcelo, você falaria alguma coisa aí? Eu falei. Não, então, eu acho engraçado que as pessoas que dizem que o transporte público está melhor agora, aparentemente são pessoas que não usam transporte público. E todas as pessoas que dizem que está muito ruim são os que provavelmente usam, né? Como você disse, né? Provavelmente está muito ruim. Provavelmente você usa transporte público, eu uso, Marcelo usa. O transporte público, se melhorou, continua muito ruim. Eu não sei se você usa transporte público, mas continua com muitos problemas. Sobre a tarifa zero, acho que o Marcelo falou base simples, né? O que é a tarifa zero basicamente. Mas antes de falar sobre ela, eu acho que tem que colocar alguns problemas que são colocados, que já estão aí. Um deles é o seguinte, não é simplesmente um problema econômico. Quando a gente questiona o modelo que está o transporte público, não é a posição, o problema de ser voltado para o lucro do empresário, é um problema político. Esse problema político, o que acontece? Você tem um sistema que a principal fonte de custeio é a retirada do bolso do usuário, o trabalhador que vai lá pagar.
E aí existe toda uma rede de técnicos, de empresários, de governos, que trabalham esse regime sem questionar essa fonte de custeio. Nunca, em nenhum momento, é questionado isso. E foi até, inclusive, foi questionado ontem. Veio um pessoal da Getrans, pode ser Trans, não sei se estou errado, falando sobre o trem e o metrô, por exemplo, que a estrutura do metrô atual não comporta o aumento da população usuária. E está chegando no limite. E eu achei importante falar isso ali. Eu estava lá sentado, eu não estava aqui na mesa. Eu falei, mas o interessante é que quanto mais usuários, não interessa se eles estão espremidos com a marca de sardinha, esse empresário lá da Supervia ou da Metrorio tem mais lucro. O lucro que você disse que é tão necessário. Mas, em contrapartida, o lucro para esse empresário, a principal fonte de custeio, é empurrar mais usuários dentro de um serviço de metrô, ou de ônibus, ou de barca, e ele economiza mais não fazendo manutenção de serviço, ele economiza mais colocando menos frotas, né? Ele não vê como necessário colocar um serviço dentro da maré, porque são linhas não rentáveis. É simples, não é rentável. É melhor que os trabalhadores andem até um ponto de maior concentração e peguem os ônibus para lotar os ônibus e pagar mais tarifas e a catraca girar mais vezes, né? A famosa catraca, né? E você tem todo o modelo de cidade construído em cima disso. Você quando está no seu carro, você tem um trânsito maior por causa desse modelo de transporte público. Você tem uma favelização na cidade por culpa desse transporte público. E aí, quando a gente coloca o problema de mobilidade urbana, é um problema de habitação, um problema de saúde, é um problema de educação, todas as coisas básicas que você disse dependem desse transporte público. Então, não é um capricho nosso quando a gente fala de transporte público. É uma necessidade, ela colocou ali. Ela que já teve, não sei se já teve filhos, se não teve, mesmo que os filhos não tenham tido mães, né, precisa de transporte público para ter acesso à educação, à cultura, a algo além de trabalho. E é o que a gente questiona, né? O principal problema que está colocado atualmente é o transporte público. Ele é visto como, desde que você pague uma tarifa ali diretamente, isso o usuário vai custear, ou se tem algum benefício, né, que a gente não tem nem como considerar um direito. No caso dos estudantes, os idosos, o Vale Transporte para muitos empregados tem um benefício, um número limitado, né, para usar esse transporte público, pago ou pelo governo, com subsídio, que aí de qualquer jeito a gente está pagando, né, com nossos impostos sendo desviados, ou pelo empresário, pagando aquele que